começar aqui com a primeira competência. A primeira competência que eu considero fundamental para o profissional do futuro é uma competência que já foi mencionada aqui não faz muito tempo pelo professor Ipirangi. Ele falou, não foi, Paulo? Ele falou da comunicação eficiente, da comunicação inteligente. Então, chamem como vocês quiserem, comunicação inteligente ou comunicação eficiente, aquela capacidade que nós temos de comunicar, de falar aquilo que nós queremos. E aí a ideia é, como que eu faço isso? Como que eu falo? Eu passo para as outras pessoas realmente aquilo que eu queria? Será que quem me ouve está me entendendo? Então, essa é a ideia. Nós precisamos desenvolver essa competência de forma muito clara e cada vez mais aprofundadamente. O primeiro passo é saber ouvir. Ninguém consegue falar, transmitir uma ideia, se não escuta. Eu que trabalho, entre outros meios, né, no meio estudantil, com alunos, às vezes a gente está ali passando um conteúdo, trazendo alguma explicação, e você vê que o aluno não está ouvindo. E aí, às vezes, ele não sabe perguntar. Ele não entende naturalmente, porque ele não ouviu. Então, o primeiro passo é desenvolver a escuta. Nós temos o hábito de querer falar, às vezes, né? Rapidamente a gente quer falar, a gente quer se expor ali no meio para mostrar que eu estou ali, mas você nem ouviu o que foi dito. Eu tenho muito essa característica, eu às vezes tenho que cuidar. Sabe quando você está conversando com uma pessoa e a pessoa começa a te contar uma história e de repente você, então aconteceu isso. Você nem deixa a pessoa falar. A pessoa nem terminou de falar e você já está adivinhando o final. E a pessoa, calma, deixa eu terminar. E aí, às vezes, tem pessoas que falam mais devagar, pessoas que são mais rápidas. Eu sou do tipo que quer acelerar a fala da outra pessoa. Então, eu começo a me intrometer naquilo que a pessoa está dizendo, sem pacientemente ouvir. Então, o primeiro passo na comunicação eficiente é ouvir. Depois, nós temos que pensar que a gente precisa falar aquilo que é preciso. Então, eu quero fazer a transmissão de uma ideia, e para isso, eu tenho que transmitir esse pensamento de modo claro e objetivo. Uma estratégia que eu acho muito interessante para a gente procurar desenvolver essa ideia da comunicação eficiente é sempre, quando a gente vai falar, às vezes a gente tem o hábito de fazer alguma contextualização. Aí você fala, enrola, e no fim eu nem sei o que foi que você perguntou. Eu me perdi ali no meio da tua fala e eu não sei, poxa, mas o que você queria mesmo? Qual que era a tua dúvida? Né? Ou seja lá o que for. Às vezes você vai num congresso, numa palestra, e você vê muito isso. Quando abre para as perguntas, aí a pessoa quer mostrar que ela tem conhecimento, ela fala, e daí você não sabe nem qual foi a pergunta que a pessoa fez. Às Então, a vezes gente nem fez a pergunta, né? Nem às vezes fez a pergunta. falou para demonstrar conhecimento. Então, uma estratégia muito interessante é fazer ali a tua fala, enrola, fala o que você quiser, mas no final, sempre. Então, ó, reforçando, o que eu quero perguntar é isso. Ou o que eu quero falar é isso. Sempre. Depois que você fez a tua fala, que você comunicou, enrolou, termina enfatizando. Então, aqui para finalizar, eu quero reforçar que a minha pergunta é essa, que a minha dúvida é essa. E seja breve. Procure ser objetivo, porque às vezes também a gente não consegue fazer a pergunta. Então, tem que tomar um cuidado de perguntar claramente o que é que você quer saber. A gente tem que prestar atenção nesse detalhe. E às vezes a gente nem sabe muito bem o que perguntar. Então, pense antes de perguntar. Crie ali o que a gente chama, às vezes, de um brainstorm, alguma coisa como um conjunto de ideias, escreva, organize o seu pensamento para estruturar qual é verdadeiramente a sua dúvida. O que é que realmente você quer saber? Outra coisa é que a gente precisa saber a quem falar quando a gente fala em comunicação eficiente. Não adianta nada eu ir reportar as minhas dúvidas, os meus questionamentos aos colegas de trabalho, que nada tem a ver, que não vão poder me ajudar a resolver aquele meu problema, a Tirar sanar essa a fofoca, dúvida. né?
Exatamente, exatamente. Então, assim, muitas vezes até não é muito bom a gente ficar espalhando ali conversas paralelas no ambiente de trabalho. Se você sabe que quem vai resolver a tua situação é o seu gestor direto, e é bom também a gente cumprir essas escalas, né, essa organização hierárquica dentro da empresa, vá até ele e comunique a sua dúvida, exponha a sua opinião, aquele sentimento que você tem em relação a algo que foi dito na empresa, alguma situação, alguma dificuldade. Então, converse, coloque a sua dúvida para a pessoa responsável por resolvê-la. De nada adianta você ficar espalhando a quatro ventos aquele problema se essas pessoas com as quais você está se expondo, elas não vão resolver nada. Então, a gente precisa saber a quem falar.